Sejam todos e todas bem-vindos a este podcast. Nele nós vamos conversar um pouquinho sobre a pandemia que estamos vivendo hoje, mostrando que ela não se trata de um caso isolado na história humana. Meu nome é Naine Kraufenberg Xavier e eu sou graduanda pelo curso de História da Universidade Federal de Santa Maria. Pois é, então, desde janeiro de 2020 estamos enfrentando um grande desafio, denominado pandemia, e a causa um serzinho chamado coronavírus. Esse ser microscópico gerou uma doença que causou um aumento dramático no número de infectados e de vítimas fatais por todos os continentes do planeta. Isso fez com que nossa rotina fosse mudada radicalmente. Fomos trancafiados dentro de casa, só podendo sair em situações realmente necessárias. Bom, pelo menos aquelas pessoas conscientes dos perigos desse vírus seguiram essa regra, né? Já não podemos falar de outros, mas deixamos isso pra lá. Antes de falar das peculiaridades desse famigerado vírus, queremos que você, que está desesperado, louco para que isso acabe, saiba que pandemias não são uma novidade na história humana. A pandemia de coronavírus causou medo em todo mundo, e não é para menos, mas saiba que o atual cenário é semelhante ao que já aconteceu em tempos passados, onde doenças que assolaram a vida dos nossos antepassados também se espalharam pelo mundo e causaram grandes estragos. Então, sem mais enrolação, vamos à lista desses momentos dramáticos da nossa história. Um dos primeiros casos de pandemia registrados é a peste de Justiniano, acontecida por volta de 541 d.C. e que se iniciou no Egito, até chegar à capital do Império Bizantino. Provocada pela peste bubônica, transmitida através de pulgas em ratos contaminados, a enfermidade matou entre 500 mil a 1 milhão de pessoas apenas em Constantinopla, espalhando-se assim pela Síria, Turquia, pela Pérsia e parte da Europa. Estima-se que a pandemia tenha durado mais de 200 anos. Neste episódio, o historiador bizantino da época, Procópio de Cesareia, que deixou seus relatos acerca da trajetória dessa doença, culpou o imperador Justiniano pelo ataque, declarando que este estava sendo punido por Deus devido aos maus caminhos que escolheu para o império. Alguns historiadores descobriram que esse evento poderia ter frustrado os esforços do imperador Justiniano de reunir os remanescentes territórios ocidentais e orientais do Império Romano. Contudo, segundo o pesquisador e infectologista Stefan Cunha Ujvari, esses seres microscópicos moldaram a evolução do planeta ao longo de milênios e hoje nos ajudam a entender nossa própria origem na Terra. Outra dessas mudanças drásticas causadas por esses seres foi no século XIV, onde a peste negra gerou pânico geral na população, muito parecido com um pânico que estamos vivendo hoje. As pessoas ficaram isoladas, ninguém saía às ruas com medo de entrar em contato com os miasmas, os famosos gases venenosos que supostamente estariam por trás dessa doença, mas só supostamente mesmo. Claro que o ar não tinha nada a ver com a questão. Como a gente já mencionou antes, é uma condição provocada por uma bactéria que acaba sendo transmitida ao ser humano por meio de pulgas que infestam ratos e outros roedores. Isso tudo foi agravado porque naquela época a Europa e a Ásia não possuíam nenhum tipo de saneamento básico. As pessoas jogavam as próprias fezes no meio da rua. Se alguém passasse distraído no momento do despejo de excrementos, ocorria o risco de voltar para casa completamente sujo e fedido. Esse cenário insalubre foi perfeito para que os ratos, pulgas e bactérias fizessem a festa. Estimativas dão conta que a peste negra tenha matado entre 75 a 200 milhões de pessoas, praticamente um terço de toda a população que vivia na Europa e na Ásia neste período. A gente percebe toda essa questão dramática através das representações desse período, que envolvem sempre um elemento macabro, mostrando um pouco do caos causado pela peste negra. Por exemplo, não é difícil encontrar pinturas que trazem imagem de corpos amontoados, pessoas sendo levadas por caveiras. Mais dramático que isso, impossível, hein? Além disso, o pesquisador Ujvari também vê outras coincidências entre o período da peste negra e os tempos atuais. Como, por exemplo, o hábito de pendurar dentes de ar no pescoço. Muitas pessoas achavam que aquilo ia proteger elas de serem contaminadas. E essas receitinhas milagrosas também apareceram muito no caso do coronavírus, porque é muito fácil encontrar na própria internet assim, receitas que envolvem ingredientes como limão, cúrcuma, mas que infelizmente não passam de uma crendice popular, que não vão evitar da pessoa ser contaminada pelo coronavírus e também que não evitaram as pessoas no passado de serem contaminadas pela peste negra ao usar essas receitinhas aí. Além disso,
Vocês sabiam que a própria noção de quarentena surgiu neste período da história? Pois é, foi na República de Veneza, cujo território hoje pertence à Itália. Ela foi bastante atingida pela peste negra. E um membro do clero sugeriu que adotasse essa restrição de circulação livre das pessoas, especialmente aquelas que chegavam de barcos e navios. Ele se baseou nos ensinamentos do Velho Testamento, que falavam dessas práticas, tipo de ficar 40 dias recluso para atenuar esses casos de doenças, como na época do Velho Testamento existia surtos de lepra, a hanseníase que a gente conhece hoje. Claro, né, que hoje em dia nem sempre o período de reclusão completo é respeitado. As pessoas são liberadas de acordo com a evolução da doença e quanto ela leva para provocar sintomas e ser transmissível. Mas não vamos ser ingênuos, é claro que existem várias diferenças entre a peste negra e o Covid-19. Para começo de conversa, a primeira é causada por bactérias e a segunda por vírus. Também devemos levar em conta que a ciência evoluiu demais nos últimos 7 séculos. Em 1300 e pouco, nem se sabia da existência de micro-organismos, quem dirá de remédios ou vacinas eficazes para combatê-los. Agora, avançando no tempo, ao voltarmos nossa atenção para o período moderno, identificamos que com o crescimento do poder dos reis, aquele negócio da exploração marítima começou a ganhar força também, e os europeus, como a gente sabe, decidiram conquistar outras terras. Mas a chegada na América não gerou apenas uma troca cultural, houve também uma troca, de doenças. Por exemplo, os europeus tinham contatos com inúmeras doenças aos quais o sistema imunológico dos nativos da América não tinham conhecimento, então eles sofreram bastante com esse acontecimento, porque foram trazidas doenças como a gripe, tuberculose, varíola, entre muitas outras, aos quais os nativos nunca tiveram contato. O professor e pesquisador em história Daniel Perry conta que entre os séculos XV e XVI, estima-se que metade da população nativa americana morreu, configurando a maior pandemia já registrada na história em números proporcionais. Essa também foi a primeira vez que as doenças foram usadas como arma de extermínio, já que os europeus usavam cadáveres infectados para contaminar aldeias e cidades de nativos. A varíola, por exemplo, doença que comedia os povos aqui da América com a chegada dos europeus, trata-se de uma doença causada por um vírus, com sintomas parecidos com a gripe normal, febre, dores no corpo, acrescidos de vômitos e úlceras cutâneas. Vários surtos de varíola aconteceram na história da humanidade, sendo que o primeiro deles ocorreu em 430 a.C., na Grécia. Estima-se que naquele momento, 1/3 da população grega morreu. 1/3 é muita coisa. Mais tarde foi a vez dos romanos e com as grandes navegações do século XV, como falamos anteriormente, a doença chegou na América. Foi somente no século XVIII que a doença começa a ser controlada com a criação da vacina contra a varíola por Edward Jenner. No século XX, mais precisamente na década de 80, quando ela matou mais de 300 milhões de pessoas, essa doença foi considerada erradicada do planeta. Agora vamos para alguns conselhos ao povo advindos da Inspetoria de Higiene. Vamos lá, a listinha. Evitar aglomerações principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, evitar toda a fadiga ou excesso físico. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações e contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita, evitar as causas de resfriamento. É de necessidade tanto para os sãos como para os doentes e convalescentes. E a última questão, as pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda a todos esses cuidados. Então, essa listinha não soa familiar? Na primeira vez que eu me deparei com isso, se eu não soubesse que fosse recomendações para a gripe espanhola, eu com certeza ia achar que foi publicado por algum site em relação à campanha dos últimos dias de prevenção ao coronavírus. Porém, elas foram escritas em 1918 e veiculadas a um jornal da época. O objetivo era conscientizar os cidadãos sobre as formas de se proteger da gripe espanhola que causava terror no mundo todo. Pois então, vamos falar agora da gripe espanhola que não surgiu na Espanha. Mas para isso vamos chamar o meu amigo e colega do curso de graduação em História, Ricardo Gancini. Então, Ricardo, poderia nos falar mais sobre a gripe espanhola? É isso aí, Naine. A gripe espanhola é considerada por muitos especialistas a mãe de todas as pandemias. Provocada pelo vírus influenza do tipo A H1N1, ela contaminou mais de 500 milhões de pessoas e provocou entre 17 e 50 milhões de mortos. Ao menos 1/4 de toda a população do planeta se infectou com essa doença.
No Brasil, estima-se que a gripe espanhola tenha matado ao menos 35 mil pessoas. Entre elas, destaca-se o então presidente eleito Rodrigues Alves, que estava pronto para iniciar um segundo mandato como chefe da República. O político paulista não resistiu às complicações e morreu no dia 16 de janeiro de 1919. A historiadora Cristiane Maria Cruz de Souza, do Núcleo de Tecnologia em Saúde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, levanta ainda outro ponto em comum entre a gripe espanhola e a Covid-19. A liturgia das grandes epidemias é sempre muito parecida. Primeiro, as autoridades negam que ela existe, uma vez que é algo desconhecido e com potencial de abalar a economia e o sistema de saúde. Muitos dos discursos das autoridades no início da pandemia de 1918 se assemelham ao que vemos hoje, ela compara. Em artigos científicos, Cristiane explorou como a gripe espanhola mexeu com o povo baiano. Bares fixaram anúncios dizendo que a cerveja curava a gripe. O povo, num ato de desobediência civil, ignorava as orientações e seguia participando de enterros ou indo às missas. A estátua do Nosso Senhor do Bonfim teve que ser retirada do altar porque as pessoas faziam peregrinação para beijar os pés do santo, o que virou, obviamente, um ponto de contágio, ela relata. Esse grau de despreocupação com a doença potencialmente fatal pode ser visto nos dias atuais em relação ao coronavírus. Dois exemplos muito claros disso. O próprio presidente Jair Bolsonaro deu inúmeras declarações dizendo que havia histeria na imprensa. Uma manifestação favorável ao governo foi mantida no dia 15 de março, apesar do alto risco de infecção para seus participantes. Outro fator que se assemelha ao episódio de 1918 a 2020 é a questão do nome da doença. A pandemia no passado não começou na Espanha. Acontece que esse país era um dos únicos estáveis e democráticos naquela época, uma vez que muitas de suas nações vizinhas estavam envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Como a imprensa espanhola era relativamente livre, foi uma das poucas a noticiar o aumento do número de casos e de mortos, esse estigma que perdura pelas décadas. Até hoje, não se sabe ao certo onde foi o início do problema, mas a maior suspeita são os campos de treinamento militar dos Estados Unidos. Esse mesmo dilema é visto nos dias atuais. Apesar da OMS, a Organização Mundial da Saúde, ter tomado cuidado de botar o nome do vírus de SARS-CoV-2 e na doença Covid-19, que não tem nada a ver com seu nascimento na cidade de Wuhan, alguns políticos insistem em fazer essa estigmação. O presidente americano Donald Trump já usou o termo vírus chinês algumas vezes. Esse discurso encontrou uma ressonância no parlamento brasileiro. Em postagens no Twitter do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, o assunto gerou uma crise diplomática entre o Brasil e a China, que é o nosso maior parceiro comercial. As diferenças da gripe espanhola para a Covid-19 são muito evidentes, é claro. A medicina passou por uma verdadeira revolução a partir da segunda metade do século XX. Os cuidados com a higiene também melhoraram muito. Hoje a possibilidade de realizar pesquisas é significativamente maior, o que nos dá esperança de um controle mais rápido e efetivo da pandemia. Mas deixando a política e a diplomacia de lado, vamos voltar ao mundo das curiosidades. Um efeito colateral da gripe espanhola no nosso país foi a criação de uma das mais tradicionais receitas brasileiras, a caipirinha. Como informa a reportagem do jornal É o País, um dos remédios caseiros mais populares em São Paulo para combater o vírus era uma mistura de cachaça, limão e mel, ingredientes básicos da nossa bebida mais famosa. Dito isso, ainda temos a gripe suína, que trata-se de um perigo recentíssimo na nossa história, mas muitas pessoas já esqueceram de alguns detalhes, pois há 11 anos também houve fechamento de escolas, restrição de circulação de pessoas e, claro, numa intensidade muito menor, mas isso aconteceu. A diferença para a pandemia de 2020 está no uso massivo dos meios digitais de comunicação. A Covid-19 é a primeira em que temos uma quantidade de informações muito grande, disseminada por meio do WhatsApp e redes sociais. Para você que, assim como eu, não se lembra bem dos estragos de 2009, aqui vai um singelo recordatório. A crise se originou no México em março e abril daquele ano e se espalhou para mais de 75 países em apenas 3 meses. Estima-se que foram 700 milhões a 1,4 bilhões de casos, entre 150 mil e 575 mil mortos, segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos. A diferença é que, em 2009, a gente tinha uma possibilidade, o que gerou curto prazo, coisa que não ocorreu nesse episódio do coronavírus. Apesar
de que as últimas informações constam que a vacinação está prevista para começar em janeiro de 2021, imunizando primeiramente os grupos prioritários como os idosos e profissionais da saúde, para depois ser estendida aos demais cidadãos. Isso tudo, segundo o governo brasileiro, levaria ao menos 16 meses para ser concluído após a liberação da vacina fabricada pela China, a Coronavac, no caso que a Anvisa faria a regulação. É isso aí, Naine, agora com você novamente. Pois é, Ricardo. Apesar de todas as comparações históricas, o fato é que nenhuma pandemia é 100% igual às anteriores. No cenário atual, temos mais incertezas que verdades absolutas. O que sabemos é que o coronavírus foi identificado no final de 2019 na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, e avançou para outros países de todos os outros continentes. Este vírus começou a infectar morcegos e mais tarde os seres humanos. Essa doença ataca os pulmões, levando os doentes a graves quadros de insuficiência respiratória, o que pode resultar na morte. No começo, a doença inclui os sintomas de uma gripe normal, mas pode avançar para casos de pneumonia grave. Note que as pessoas mais atingidas possuem mais de 60 anos. Então, tendo isso em vista, o que nos resta é seguir as normas das autoridades em saúde pública e respeitar as recomendações que parecem dar certo em outros países. Lavar as mãos com regularidade, ficar isolado em casa, sei que é difícil, mas é importante. Evitar o contato com outras pessoas. Sim, a crise é global e só vamos sair dela se cada um tomar para si seus próprios deveres e responsabilidades. Obrigada pela atenção de todos e todas. Até um próximo episódio.